Olá, pessoal. Meu nome é Camila Junqueira, eu sou diretora-geral da Endeavor e é um prazer enorme estar aqui no Case Startup Summit, fechando o primeiro dia do evento. E um orgulho enorme para mim entrevistar um dos empreendedores, talvez um dos empreendedores brasileiros que eu mais admire, e que faz tempo que a gente não se vê, né, nesse mundo aí da pandemia, então pelo menos a gente vai ter esses 40 minutos juntos para conversar. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, Alphonse. Oi, Camila, super legal estar aqui com vocês. Me lembro de uma palestra que eu dei em 2015, no Case, em São Paulo, e está no YouTube até essa palestra, foi muito marcante. Startup Summit também eu nunca falei, mas meu sócio Wagner eu acho que já falou junto com você lá. Então é super legal estar aqui e espero que a conversa seja legal para os empreendedores que vão estar assistindo a gente. Bem legal. Bom, temos pouco tempo e muito para falar, então já vou partir para a ação aqui. O tema do nosso painel tem tudo a ver com a Endeavor, Scale Up e Give Back, como se forma um empreendedor Endeavor. Então, nada melhor do que você para contar essa história lá desde o comecinho. Então, entraram na Endeavor como uma das menores empresas já apoiadas e hoje estão nas top empresas aí da rede, não só aqui no Brasil, mas no mundo. De 2012 para 2018, o Ebanks cresceu, o último dado que a gente tem, mais de 700 vezes no apoio, e em 2019 foi reconhecido como unicórnio, o primeiro unicórnio aí da região sul, que eu imagino que deva dar muito orgulho para vocês, especialmente para o pessoal do Startup Summit aí do sul. Então, eu queria começar para você contar um pouquinho dessa trajetória, obviamente resumida, para a gente entrar em outros assuntos que todo mundo conhece bem. Inclusive tem um Day One ótimo dos três sócios falando de toda a história, mas especialmente como ela se conecta com a Endeavor e como essa crença da Endeavor de escalar e give back se conecta com você, empreendedor. Sim, é uma pergunta legal, Camila, porque a gente teve a sorte de conhecer a Endeavor logo no primeiro ano de existência do Ebanks, né? Então, e a gente, como você falou aí, a gente era muito pequeno na época, né? Então, a gente não foi uma das menores empresas a serem aprovadas na Endeavor. A gente foi a menor empresa da história a ser aprovada pela Endeavor Brasil, né? E a gente conheceu, o Ebanks foi fundado em fevereiro de 2012, e em julho desse mesmo ano a gente conheceu a Endeavor. E aí tivemos que, além da gestão da empresa, que no começo eles têm que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar literalmente por 10, a gente tinha que também enfrentar o processo seletivo da Endeavor, que não é nada fácil ali para se transformar em empreendedor Endeavor, ainda mais sendo muito pequeno, como era o nosso caso, né? Mas foi absolutamente transformador, assim. Primeiro, as portas que foram abertas para nós ali naquele momento, né? A gente era pequeno, então logo mais difícil, mas putz, a gente foi muito acolhido na Endeavor. Foi um processo seletivo muito duro, como tem que ser e como é o processo seletivo da Endeavor, e a gente conseguiu mais ou menos torear ali, tanto continuar crescendo a empresa, começar e crescer a empresa, como passar por aquele processo seletivo foi espetacular, né? A gente ter contato naquele momento da empresa ali com figuras como Paulo César Aragão, é até difícil você falar que você vai esquecer de vários aqui, né? Fábio Barbosa, que foi o nosso mentor, assim, e vários outros ali que nos abriram as portas naquela hora, assim, foi muito importante para a trajetória e para o futuro do Ebanks, tudo ter acontecido naquele ano de 2012. Eu queria que você explorasse outras coisas, pensando em cultura e no que são as boas práticas do Ebanks, o que você sente que ajudou muito vocês a, por exemplo, criarem um novo produto com a agilidade que vocês criaram, agora anunciando expansão no Uruguai, então continuando com vetores sólidos de crescimento. A gente tem um monte de startup nos ouvindo agora, que talvez estejam alguns passos ou anos atrás de vocês.
o que você sente que foram esses building blocks, né, que foram esses tijolos sólidos de cultura que você construiu ao longo desses anos, que vocês construíram, você, o João e o Wagner, no Ebanks, ao longo desses anos, que deram mais força para vocês nesse momento, que vão dar mais força para o próximo passo. Então, tentando ser um pouco mais prático e diretivo para quem está nos ouvindo, que está os passos antes, conseguir aprender e talvez acelerar, cometer menos erros aí nos próximos meses, anos. É interessante essa pergunta, porque a pandemia foi uma coisa pontual que nos aconteceu e que já nos aconteceu outros tipos de dúvidas. Porque quando veio a pandemia, veio aquela grande dúvida, né? E para que ninguém tinha resposta. Foi a maior crise mundial que a gente viveu até hoje. E para todo mundo era um grande ponto de interrogação o que ia acontecer na frente, né? Assim como tivemos outros pontos de interrogação, gargalos estratégicos que a gente teve no passado. Você falou em expansão, mas quando a gente estava iniciando a expansão, era uma dúvida, né? Será que vale a pena tentar expandir ou vamos focar aqui em continuar sendo muito forte que a gente no Brasil, que é um grande mercado? E várias outras. Outra foi começar a fazer processamento de pagamento local, né? A gente sempre processava pagamento cross-border, né? O pagamento internacional. Vamos começar, outro gargalo, outra dúvida estratégica, né? Então, e a melhor forma que a gente sempre teve para responder essas dúvidas foi crescer, né? Crescer. Na dúvida, ache um jeito de continuar crescendo, né? Então, essa é a melhor forma para você, que a gente... uma vez eu estava até, essa história, você já contou algumas vezes, eu estava junto com o João, preparando uma apresentação para os e-bankers, e era mais ou menos demonstrar o nosso planejamento de longo prazo que a gente ainda não tinha, mas a gente queria dividir algumas coisas, e a gente ficou ali falando, o que vamos falar? Vamos falar que vamos para cá, vamos para lá. O que se quer, João? O João chegou e olhou para mim e falou assim, Alfonso, a gente tem que crescer a empresa 10 vezes. Isso, 10 vezes, crescer a empresa 10 vezes. A empresa já era grandinha lá em 2015, né? Já tinham 50 funcionários, eu pensei, 500 colaboradores, e o volume, e o faturamento. Então, isso é uma coisa, e a gente acabou conseguindo, 2 ou 3 anos depois, a gente cresceu 10 vezes a empresa, né? E agora a gente está de novo nesse desafio. Chegamos nessa meta aí que você falou, do unicórnio e tal, muito legal, mas isso já é passado, né? Mas a gente já está pensando 10 vezes além disso, né? Então, e no nosso caso, não é esse fanatismo pelo crescimento, não é só crescer, é também uma questão de sobrevivência, mercado financeiro, processamento de pagamento, você tem que ser relevante no mercado que você atua, em várias frentes que você está posicionado, para enfrentar melhor as batalhas que vêm pela frente. Então, essa no nosso caso, é a melhor resposta assim, para essas grandes dúvidas que a gente tem, que é também uma questão ligada diretamente à nossa sobrevivência, que é a constante busca pelo crescimento. Queria explorar um outro tema, que é o fato de vocês serem 3 sócios, né, que estão juntos desde o comecinho e que tem muitas vantagens e alguns desafios do processo, né? E a gente já viu grandes sociedades que duram a vida toda. A gente tem exemplos no próprio conselho fundador da Endeavor, que é o Jorge Paulo Lemann e o Beto Sicupira, e também já viu empresas irem para a ruína por uma sociedade que não deu certo, né? Então, eu queria explorar um pouquinho esses 2 lados, que você conseguisse. A gente está num ambiente de confiança com algumas milhares de pessoas nos assistindo, mas eu acho que é legal ouvir de coração de você, assim, o que são... o que sempre ajudou nesse processo e, dentre as dificuldades, como vocês resolveram elas, né? Então, explorar um pouquinho esse fato de ter um trio de sócios. Sim, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a maioria das startups, ela se constrói com bastante sócio, né? No nosso caso, claro, não é uma coisa fácil, ainda mais uma cultura frenética de crescimento que a gente mesmo se impôs, né?
Então, claro, sempre às vezes vai dar uma confusão aqui, vai dar uma confusão ali. A Endeavor foi muito importante para nós nesse aspecto, assim, fizemos várias mentorias para saber, e algumas lições, assim, a gente aprendeu. Vou dar algumas bem básicas, assim, né? Principalmente nós três somos sócios bem diferentes um do outro, cada um vem de uma área de atuação, então cada um pensa de forma bem diversa, assim, como enfrentar um problema, assim, mas as coisas bem básicas que a gente foi aprendendo e que nos ajudaram muito ao longo do tempo. Uma delas é o tal do field partner, né? Sinta o sócio, assim, né? Então, quando não tente olhar só o teu ponto de vista, tenta sentir a dor dele, o que ele está sofrendo com aquilo. E quando a gente começou a fazer isso, a nossa relação ficou muito melhor, né? Essa é uma coisa assim uma lição assim bem simples e bem clara, assim, não olhe só por o teu lado da coisa, assim, né? Outra questão é a questão da operação, assim, né? Não, e é uma operação às vezes no bom sentido, né? Não nos deixarmos cair sob a operação da galera que está embaixo da gente, né? Então, o Ibanks, ele nasceu, ele era dividido em 3 grandes pilares, né? Que era o Wagner, o João e eu próprio, e cada um de nós 3 com grandes áreas da organização. Isso foi mudando, né? Porque hoje eu tenho poucas áreas, muito pouco, eu acho que uma área só embaixo de mim, né? Hoje quem toca a operação é o Wagner e o João. E o que acontece é o seguinte, você dá ouvido principalmente para aquele que está embaixo de você, né? Só que, na verdade, você tem que dar ouvido para aquele que não está embaixo de você também, para você ter uma visão um pouco melhor das coisas, né? Então, a gente começou a separar o que, de fato, era legal e o que não era legal, né? Então, a gente foi, nesses anos todos, aí já lá se vão 8 anos e meio que a gente está junto, assim, muitos aprendizados, assim, no sentido de como conviver melhor, né? Assim, não se desesperar, ter paciência, as coisas não acontecem do dia para a noite, assim, os projetos, eles levam anos, assim, às vezes levam literalmente anos, assim, um grande cliente para começar a trabalhar conosco, às vezes ele leva 1, 2 anos, assim, então a paciência, assim, acabou se tornando muito importante, assim, no nosso vocabulário, e hoje eu posso dizer, assim, que 8 anos e meio que se passaram, assim, a relação, assim, sempre buscando harmonia, ela se transformou muito harmônica, assim, né? E isso foi legal que desdobrou para os líderes que estão abaixo da gente, assim, eles viram, assim, que a nossa união é muito forte, né? Então, eles hoje se pensa 2 vezes em trazer uma bola meio dividida, porque a gente é muito transparente, né? Vai estar não tem mais aquela coisa, fala, não fala, já fala na cara, assim, né? Então, a transparência, assim, é fundamental, assim, para resolver essas questões. Bem legal. Vou pegar um gancho no que você falou de liderança, porque, e falando talvez um pouquinho com as scale-ups um pouco mais maduras que nos assistem agora, que a gente vê na Endeavor, a gente tem um portfólio de empresas cada vez mais maduro dentro da Endeavor, a gente vê que um dos principais gargalos para uma empresa continuar crescendo é gente, né? Você conseguir ter um time de gente muito boa para dar vazão ao tamanho do sonho que vocês têm. E acho que vocês são um dos exemplos mais legais da Endeavor e desde o começo, né? Sempre muito risco e um sonho muito grande, assim, né? Então, a gente pode falar depois um pouco dos rituais de vocês de cultura, então o Ebank Circus, e como vocês sempre fizeram questão de ter uma coisa muito ambiciosa para contar de novidades de um ano para o outro, então sempre uma ambição muito viva nos sócios, que conseguiu se desdobrar na cultura, mas entre ter a ambição para conseguir executar, vai um longo caminho, e eu acho que tem o desafio de formação de liderança e de formar líderes empreendedores, né? Uhum. Eu queria ouvir um pouco de você nessa frente, assim, como vocês lidaram com essas limitações e como vocês formam gente para dar vazão para toda essa ambição de vocês. Sim, essa questão a gente passou por várias fases, assim, na construção, assim, do nosso time, que a gente chama o time de people, assim, né? Uma lição, assim, bem clara, assim,
que vale a pena, e claro, tivemos grandes acertos e também os grandes erros que o Ibanks teve até hoje foi justamente relacionado a pessoas, né? Então, porque... e uma coisa, assim, bem fácil é o fit cultural. Parece que é frescura e tal, mas é a primeira coisa que tem que se ver, né? Então, não adianta, se você vai trazer uma pessoa para um cargo de liderança, e não só para cargo de liderança, para qualquer lado da empresa, tem que ter fit cultural. Né? É a primeira coisa, tem que ver se casa os valores se casa aquela pessoa com o que a empresa acredita e pratica. Se não tiver isso, é melhor não trazer. Então, os grandes erros que a gente cometeu em termos de pessoa foi trazer pessoas assim, brilhantes na área de atuação dela, mas que não tinham nada a ver com a nossa cultura. E aí não deu certo. Então aí também volta o lance da paciência, né? O processo seletivo, por mais, é sempre aquela coisa de, putz, é para amanhã, precisa de um gestor aqui, precisa de um gestor ali, tem que trazer essa pessoa amanhã. Então você, no afã, às vezes, de querer contratar, você toma umas decisões meio precipitadas, né? Então, nesse ponto, putz, vai lá, espera. Então isso é muito legal. E no caso do Ibanks, hoje são 100 líderes, né? Líderes fortes, além de... Então a gente tem um cargo isso sem contar os coordenadores, assim, mas a gente tem um cargo, tem um time muito grande na liderança. E no nosso caso, procurar estar próximo dessa galera sempre, né? Reuniões aí que a gente faz, assim, strategy talks nosso, que acontece mensalmente, então reúne todo mundo, coloca os planos ali para o próximo mês. Então essa é uma coisa que a gente procurar estar próximo dos líderes, todo mundo junto, né? Não só os líderes que respondem para mim e tal, tentar misturar todo mundo num grande balaio. Eu criei uma área assim que eu acho que foi legal, que foi a área de visibility, né? Que foi junto, você pega o Ibanks, hoje 1.000 pessoas, são vários projetos concomitantes ao mesmo tempo, né? Em vários países, 20 nacionalidades a gente tem, então fica difícil de todo mundo estar sabendo do que está acontecendo ao mesmo tempo. Então eu criei uma área de visibilidade, que são 2 pessoas junto comigo, assim, para colocar todos os grandes e médios projetos, assim, de uma forma que toda empresa possa estar por dentro do que está acontecendo, né? Então essa é uma coisa muito legal, assim. Então hoje não tem mais aquela coisa, tem falha de comunicação, não sabia que a gente estava indo para lá. O plano é muito claro para todo mundo. Isso é uma coisa que na nossa visão tem muito valor. Bem legal. Volta para a questão de transparência que você já falou lá do começo, que é uma das grandes pilares de cultura do Ibanks. Super legal. Eu quero explorar um pouquinho a parte do empreendedor, mas antes do Alfonso como empreendedor, mas antes queria só te fazer uma última pergunta ainda sobre o Ibanks, que a gente escuta bastante, até uns anos atrás, a própria Endeavor tinha essa ambição de ter alguns empreendedores de que o fim da linha, né, o que é considerado sucesso é o empreendedor que consegue ser considerado unicórnio ou consegue chegar no momento de fazer IPO, né, visto quase como uma linha de chegada. E a gente sabe que isso não é uma verdade, que isso é só um meio para te atingir, para conseguir atingir sonhos muito maiores. E aí minha pergunta para fechar esse bloco aí, para falar de Scale Up e do Ibanks, ouvir de você qual é o sonho grande hoje que você tem para o Ibanks. Então, hoje, no patamar que vocês estão e dado o contexto atual, o que é esse sonho que você tem para o Ibanks olhando para frente? Vamos ver assim, primeiro a trajetória, né, Camila? A trajetória do empreendedor, esse empreendedor ele tem que estar preparado para compreender que ela vai ser diferente em cada etapa, né? Então eu comecei lá como grande vendedor, até o Fábio Barbosa me chamava, você é o pastinha, literalmente pastinha mesmo, pegava a pastinha ali com a apresentação do Ibanks e pegava o avião e viajava o mundo afora tentando vender a nossa solução, né? Então eu comecei, e fora as outras coisas que eu fazia, né? Departamento legal, porque eu sou advogado e tal, só que, putz, foi crescendo
e foi mudando o nosso papel, tanto meu, quanto do Wagner, quanto do João, os papéis nossos foram mudando, né? O meu mais drasticamente, que eu fui me afastando completamente da operação, e eu que sou um cara muito da operação, né? E eu fui aprendendo rápido, né? Que se não tem muito tempo, ter que fazer outras coisas. Por exemplo, hoje, me relacionar com fundos, dar palestra lá em Nova York relacionada ao mercado financeiro, a ser o presidente do conselho, que o nosso conselho de administração é uma coisa parruda, que esse conselho tenha qualidade, pensar no planejamento estratégico, e eventualmente, como você falou, aí, pensar num sonho maior, que é um IPO, que é um round mais parrudo, se tiver necessidade. Então, entrou o Alfonso lá, vendedor de boleto de 2012, e hoje está o Alfonso aqui, 2020, pensando nesse sonho grande, que é uma coisa que eu não sabia fazer um tempo atrás, mas você tem que rapidamente ali escutar de um, escutar do outro, e você, putz, então hoje eu sou um grande analista ali de relatório, né, buscando dar mais qualidade aos relatórios financeiros de bens, contas auditadas, quality of earnings, né, a qualidade da receita, uma coisa impensável para mim, que não tenho background nenhum financeiro, hoje está com a minha agenda sendo principal, isso aí que eu acabei de falar, né? Então isso é uma coisa assim, muito maluca, assim, e que o empreendedor tem que estar preparado, né? Não ficar amarrado ali naquela coisa boa que ele tinha que fazer, e trazer gente para, por exemplo, continuar o time de vendas, como era o nosso caso, muito melhor do que eu próprio estaria fazendo. Então, no nosso caso, assim, um constante reaprendizado, né? Assim, e com relação ao sonho grande, Camila, no nosso caso, assim, agora a gente tem uma visão muito clara, assim, que é ser um player muito relevante na América Latina, né? Ser um processador de pagamentos completamente fora da curva, em todo, irrelevante, né? Em todos os países da América do Sul. América do Sul, incluindo o México, né? E está entrando o Caribe aí. Então, essa expansão que se falou por Uruguai é só uma cabecinha ali, uma pontinha do iceberg, porque tem muito mais, né? Então, essa é a nossa visão, assim, né? Então, as empresas hoje focaram em alguns países grandes, e a nossa visão, assim, é ser relevante, um player regional mesmo, né? Em toda a América Latina. E não é fácil, né? Porque a cultura é diferente, Brasil é uma coisa, Argentina é outra completamente diferente, os produtos e as relações interbancárias nesses países são... E aí a resposta para tudo isso é gente, né? Trazer gente boa em todos esses lugares. Bem legal, que volta no ponto que a gente estava falando antes. Então, agora, como a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria explorar um pouco o outro lado, né? Que é o lado mentor do Alfonso. A gente se orgulha muito acho que uma das coisas que, quando a gente fala que a gente endevoriza os empreendedores, é ajudar vocês a olhar não só para o crescimento das suas empresas, mas também para o impacto que vocês conseguem gerar para muito além do Ebanks, no seu caso, né? E vocês têm uma visão muito de ecossistema, do impacto que você pode gerar em Curitiba. Então, eu queria primeiro que você compartilhasse um pouco essa sua visão do seu papel como empreendedor à frente de uma empresa como o Ebanks, para gerar impacto no ecossistema. Vamos lá, então. Logo no início da Endeavor, eu escutei do Paulo César Aragão, né, que é um dos maiores advogados de M&A do Brasil, é cofundador do BMA, que é nosso advogado também em várias questões. Então, isso é muito legal, muito gratificante para nós, você entrar como mentorado, né, de uma pessoa absolutamente brilhante como ele, que nos recebeu lá de portas abertas, lá quando a gente era muito pequenininho, e hoje poder estar junto com eles ali, contar com eles no auxílio dos nossos desafios. Então, isso é muito legal. E ele falou uma coisa, eu acho que foi numa boas-vindas quando a gente entrou na Endeavor, assim, que aquilo ali me marcou até hoje. Assim, ele falou assim, ó, vocês olhem
o Paulo César falando para a gente, vocês olhem para a gente, aqui os mentores, a rede em si, como irmãos mais velhos que sempre vão estar aqui para ajudar vocês nos maiores desafios que vocês tiverem. E a gente está aqui também para devolver a sorte que a gente teve. Né? Putz, devolver a sorte. Né? Então, essa é uma coisa que... e hoje, passando esse tempo, olhando para frente, olhando para a nossa galera ali, eu tenho que admitir que a gente teve muita sorte. Né? Apesar do trabalho duro e tal, putz, a gente teve sorte. Né? E agora também a gente passou, há um tempo atrás, a devolver essa sorte que a gente teve através de várias iniciativas, né? Primeiro, mentorar a galera que está vindo, né? Então, doamos nosso tempo para fazer isso e tivemos também a ideia de criar um fundo que começou bem pequenininho, eu acho que 2016 já, 2015, que daí depois nomeamos como Honey Island Capital, Honey Island em homenagem à nossa Ilha do Mel aqui, que é o lugar mais lindo do litoral do Paraná, e essa coisa veio crescendo, né? Então, no primeiro fundo a gente investiu em 4 ou 5 empresas, daí depois trouxemos a Mari, que era diretora regional da Endeavor aqui no Paraná, para trabalhar, para gerir esse fundo, daí fizemos o fundo 2, daí já trouxemos gente para investir com a gente também, alguns e-bankers, alguns amigos aqui, e agora estamos lançando o fundo 3, que vai ser um fundo bem maior, mas com o intuito assim, de devolver essa sorte, né, e de fazer o que a gente gosta, que é ver a empresa crescer, né? Então e essa coisa do Smart Capital, né? No caso da Honey Island, acabou virando uma coisa muito forte, assim, né? Então, quando as investidas da Honey Island, assim, elas comparam, assim, os dinheiros que elas receberam de diferentes investidores, uma coisa muito gratificante para nós, assim, é saber que o dinheiro investido através da Honey Island, ele veio com um carimbo forte ali de Smart Capital, assim, de fato, assim, e daí não é só nós, os cofundadores do eBanks, né, nós 3, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. É aquela rede que está junto com a gente, dos eBankers, dos diretores da empresa e também dos amigos que a gente trouxe para co-investir, que se engajaram aquilo ali, de corpo e alma, e que acabou sendo, de fato, um diferencial nosso, assim, as empresas, assim, elas hoje dão valor a isso. E isso é muito legal, no nosso caso. Emendando nesse ponto do High Capital e desse Smart Capital, acho que eu queria explorar um pouco ainda essa questão da mentoria mesmo como algo essencial, além do dinheiro, para ajudar as startups, as scale-ups a crescer. E antes, se tinha ou uns anos atrás, quando a cultura empreendedora acho que não era tão sólida, se tinha essa ideia de que você tem que chegar num patamar de sucesso, né, você tem que chegar em algum lugar, e só então você começa a devolver, você começa a mentorar, etc. E a gente vê cada vez mais nessa nova geração um pouco esse papel quase que duplo, né? Porque se você já está num estágio de Series C, talvez você consiga ajudar quem está numa fase ainda de seed, de anjo, tal. Então, você sempre tem algo a ensinar, independente do estágio que você está. E aí eu queria explorar isso um pouco com você. Hoje, você lembra como foi, quando você começou a mentorar? Então, como foi esse momento que você saiu de só ser empreendedor para também ser mentor de uma nova geração? Se puder explorar um pouco como foi esse momento que você começou a virar de lado, e aí eu sigo a minha pergunta, mas queria só te ouvir. Tá legal, isso. Não, mas isso é importante. Uma coisa também não dá para tirar da frente, tirar de vista, assim, você não pode perder muito o foco, né? Então não adianta você querer começar povoar a tua agenda só em torno disso, né? Porque, claro, tem que ter o give back, mas você tem que saber ali o momento certo de dar aquele give back, se isso não vai atrapalhar o teu plano, né? Do nosso caso foi uma coisa foi natural, assim, porque como a gente
tá dentro desse ecossistema desde o início, assim, foi uma coisa que naturalmente ela foi acontecendo, não foi forçado, né? A gente mais ou menos pegou o que a gente aprendeu na Endeavor, o pessoal nos devolvendo, os grandes ali nos devolvendo a sorte deles, e a gente mais ou menos pegou aquele modelo e começou a replicar aqui dentro do nosso ecossistema, mas de forma assim, super natural, assim, não foi uma coisa forçada, que é o que eu sugiro, né? Para que seja da forma mais natural possível, assim, porque sendo natural vai ser legal, né? É assim que acontece com a gente. Claro, com certeza. Não, bem legal esse seu ponto, que é saber o momento certo. E aí, só fazendo um follow-up nessa pergunta, você sempre tem algo a aprender, né? Não importa o estágio que você está, você sempre tem mentores que podem te ajudar na etapa que você está. Hoje, como é o processo de buscar as suas referências como mentores, né? Quem são eles, onde eles estão, como é esse seu processo de ter uma rede de apoio no estágio que você está? Essa é uma pergunta legal, né? Então claro, a partir do momento que a gente tem a sorte de conseguir chegar num estágio que a gente chegou, novas portas vão se abrindo para você, né? Às vezes fica mais fácil você conseguir um contato qualificado numa pessoa super legal para te ajudar, porque a tua história acaba sendo... isso é uma coisa legal, ter sempre história para contar. Todo mundo quer ouvir uma história legal, né? Então, a gente no Ebanks, isso faz parte da nossa cultura, assim. Contem histórias legais, né? Tenham histórias boas para contar. Isso vai te ajudar em todo tipo de... Então, por isso a nossa busca, que você falou do Ebanks Circus, ali, por isso a nossa busca por experiências, assim, né? Sempre tá ali, tem uma coisa ali, um pouco de magia, assim, então, essa é e como é que eu me inspiro hoje? Assim, putz, eu me inspiro através de grandes empreendedores, assim, que eu também tive a sorte de hoje poder estar próximo, né? Então, e são vários, assim, né? Não vou citar nomes, assim, mas, putz, todos esses empreendedores aí fazendo barulho, a gente está próximo deles, esses grandes aí, tanto nacionalmente como internacionalmente, a gente está próximo deles, e uma hora ou outra a gente troca ideia, a gente troca figurinha, e aí a gente aprende muito, assim, num nível cada vez maior. Então isso também a Endeavor tem tudo a ver com a gente. Bem legal. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso papo, poderíamos ficar horas, mas tá batendo aí nosso tempo. A gente acredita muito na Endeavor, na força do exemplo, e a gente fala muito dessa visão do que um exemplo pode fazer para um ecossistema. Eu queria a sua visão do que é um exemplo de empreendedor. Então, com tudo que você aprendeu hoje, e tanto do lado mais de hard skills mesmo, né, do que o empreendedor precisa ter para conseguir fazer um negócio de alto crescimento mesmo e conseguir crescer 10x, depois mais 10x, depois, então continuar crescendo na velocidade que o Ebanks cresce, quanto para o lado mais pessoal mesmo, família, amigos, e de devolver para o ecossistema. Então, o que para você... quais são as características de um empreendedor que você considera exemplo? Se você pudesse dar suas dicas aí para quem está nos ouvindo, o que essas pessoas têm que perseguir para conseguir ser visto como um exemplo? Na sua opinião, claro. Tá, uma coisa assim que funcionou para a gente, assim, isso pro empreendedor, serve para o empreendedor e para a grande massa de intraempreendedores, que são os colaboradores da empresa, que não são ali cofundadores, mas estão ali num rolê tão intenso quanto os fundadores. Esses caras hoje são líderes, os caras têm stock option, então aquele sonho que era de nós três, hoje é de 1000, né? Então, uma forma bastante simples de responder isso não pense no que é bom para você, né? No Ebanks a gente tenta fortalecer essa ideia. Se não pense o que é bom para você, pense no que é melhor para a empresa, né? Coloca o chapéu a gente fala o chapéu Ebanks, né? Então, estou aqui, não pense no que é melhor para mim, não pense no que é melhor para a tua área,
quando tiver numa dúvida assim do que fazer, você faria isso para você, mas sabendo que a empresa está em cima de você, né? Então, você gastaria essa grana da empresa se você fosse gastar para você? Ah, não, se eu fosse gastar, eu não gastaria. Então sempre pense numa dúvida assim, sempre pense no que é melhor para a empresa, né? Essa é uma lição muito clara, assim, esquece aquela coisa de, puta, quantos no meu cargo no LinkedIn, quantas pessoas, meu número de pessoas que respondem para mim, isso vale pouco, assim. Quanto mais você se engajar no sonho grande que você está envolvido, da empresa, mais as coisas vão fluir naturalmente para você, né? Então, essa coisa do chapéu e Banks, assim, é muito forte na nossa cultura. Legal. E o que mais que você enxerga como um exemplo de empreendedor? Olhando agora um pouco para o papel, para a responsabilidade para além da empresa. Vamos falar, putz, governança, né? Chovendo molhado falar em governança aqui, mas isso é uma das coisas mais importantes que uma empresa pode ter ali, são os números ali completamente, tudo certinho, né? Os números auditados ali, aqui a gente tem uma cultura muito forte aqui de monthly report, assim, né? Que é sagrado ali, você ter todo dia 10, todas as business units do Ebanks ali, tem um monthly report consolidado, com os números auditados por trás, né? Claro, isso tudo engloba ética, transparência, evitar compadrio, essas coisas, né? Então, mas isso tem que ser uma coisa natural, né? Faz parte da coisa, não adianta a gente vir aqui. Isso é chovendo molhado, isso tem que ser assim, né? Mas eu digo assim, invistam o quanto mais vocês puderem na questão da governança, né? Desde o início, né? Cultura do relatório mensal ali, sagrado, com todos os KPIs da empresa, mostre isso para todo mundo, deixa todo mundo na mesma página, né? Isso para nós é fundamental, assim. Então você vê exemplos de grandes empresas, grandes famílias que não têm isso, né? Que a coisa ali vai meio que não, isso não é legal, né? Então eu acho que essa é a cultura, esse give back da transparência através da governança é uma coisa que muito mais vai ajudar as empresas do que vai atrapalhar. Bem legal, Alfonso. Primeiro, queria te agradecer muito por esses minutos aí de sabedoria para ajudar outros empreendedores. E como a gente sempre faz na Endeavor, vou tomar a liberdade de fazer aqui no Case Startup Summit e pedir para você completar uma frase que é: empreender é... Muito legal. Ótimo, adorei. Cada hora é um momento, adorei, muito legal, mesmo com todos os desafios, é muito mais legal do que desafiador, com certeza. Ficamos muito felizes de ter você empreendendo o Ebanks, ter você como empreendedor Endeavor. Agradeço muito ao convite, mais uma vez, do Case Startup Summit, e deixo para você fazer seu agradecimento final. Eu quero, de novo, agradecer. E foi muito marcante assim, essa palestra que eu dei no Case de 2015, assim, que era o início do Ebanks, a gente tinha lá 2 anos e pouquinho, e ali assim, putz, eu dei várias dicas ali, coisas que a gente estava fazendo, problemas que a gente estava sofrendo e que a gente acabou resolvendo, e várias coisas que eu previ ali acabaram acontecendo. Então, e hoje está podendo voltar aqui num estágio diferente, né? O Alfonso de 2015 é um Alfonso completamente diferente do Alfonso de 2020, o Ebanks também é completamente diferente, então é muito gratificante aqui. Quando eu recebi o convite, na hora eu já aceitei, e estou muito feliz de estar aqui de volta, e quero avisar para a galera aí, putz, esse é o nosso... Mudar o mundo, às vezes, é meio difícil, mas você... conseguindo mudar o teu mundo, você acaba mudando muito o mundo de muita gente, e transformar o Brasil através do empreendedorismo sério e de alto impacto em busca do crescimento é muito gratificante para nós poder fazer parte dessa história que está sendo construída. Que legal, Alfonso. Mais uma vez, muito obrigada. Com certeza, tudo que vocês fazem pelo ecossistema é sentido, e é um orgulho enorme ter empreendedores como você na rede. Então, que a gente continue juntos
e continuem aproveitando o case aí no próximo dia, no dia 2 de evento, e nos vemos em breve. Beijo!